Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Né? Meu nome é Anderson Alves. Vocês já nos apresentamos, né? Mesmo que virtualmente, no grupo do WhatsApp. E eu espero que possa contribuir um pouquinho as aulas para aquilo que vocês estão construindo nessa graduação de vocês, né? Que é tão bonita e tão rica. E há quanto tempo que eu dou aula para a turma de pedagogia e não canso de dizer que vocês são aquelas que constroem a base da educação, né? Aquelas que constroem tudo aquilo que nós depois iremos absorver da base de vocês e colocar algumas outras coisas adiante, mas se a base de vocês é bem feita, o restante todo fica muito mais bem feito ainda, tá bom? Agradeço, vamos lá? Como eu falei no WhatsApp, essa aula está aqui ao vivo, né? O link está no grupo do WhatsApp. Os que puderem entrar vão entrar, os que não puderem vão assistir, tá bom? De qualquer forma, se você assistiu essa aula no vídeo, não entendeu, leu a apostila, queria tirar dúvida, por acaso a internet não deu para você entrar e eu queria muito ter perguntado isso, professor. Pode me perguntar de manhã, de noite, de madrugada, pode usar o Zap sem problema. Posso não responder imediatamente, mas assim que eu ver sua pergunta no meu privado, se identifique, que eu dou aula para mais de 20 turmas, contando estado, particular e faculdade. Então é bom quando você mandar uma mensagem para o meu privado, você dizer sou aluno da FMB, do curso tal, e o senhor deu uma aula, eu não entendi isso, ou não gostei, ou penso diferente, fique à vontade, tá bom? Pode mandar para mim e eu vou fazer o possível para nós estarmos nessa interação e vocês poderem crescer um pouco mais e diminuir um pouco essa distância professor-aluno que a EAD às vezes aparenta ter. Bem, gente, nós temos uma disciplina chamada... vamos olhar aqui para a gente dar... vocês poderem ter uma real ideia daquilo que nós vamos fazer hoje. Vamos aqui apresentar, né, a nossa tela do computador. E eu vou aqui no WhatsApp, onde eu fiz a postagem, e nós vamos ver do que nós queremos falar. Bem, a nossa disciplina ela é História, Conteúdos e Métodos. Acredito que você, ao ler o tema dessa disciplina, o título dessa disciplina, você imagina que nós vamos estudar, obviamente, alguns fatos e a produção histórica, e conteúdos e métodos, quais são os conteúdos de produção histórica e que métodos nós deveríamos aplicar. Se vocês perceberem, para a aula de hoje, nós temos 4 encontros. Para a aula de hoje, eu pretendo focar nesses 4 pontos. O que é história? O historiador, ferramentas da história e as suas divisões. Suas divisões, aquelas divisões clássicas, né? Que você divide história antiga, história média, contemporânea e etc. Tá bom? Vamos lá? Então, saindo aqui, né, do WhatsApp, tirando aqui o Zoom, vamos abrir a apostila. A apostila você conhece, você tem ela em casa. E entre fazer slide e usar a apostila, eu prefiro usar a apostila por várias questões. Primeiro, porque é o material que você tem. Você pode ler antes da aula, para quando eu estiver dando aula, você interagir comigo, ou você poder entender melhor aquilo que eu estou falando. Então, eu gosto muito de usar o material, tá bom? Vamos lá. Como já foi dito, o nome da disciplina é História, Conteúdos e Métodos. Temos aqui no início, né, uma apresentação, você vai ver o autor, quem ele é, quais suas graduações, aqui você vai ver os tópicos. Nós pretendemos ter um dia para cada tópico, e no último dia, esses 2 aqui são complementares, são bem pequenos. Nós fazemos no último dia os 3 últimos capítulos. Hoje eu pretendo dar conta desse primeiro capítulo, tá bom? Vamos lá? Nosso tema é muito importante, claro. Muitas pessoas gostam, e eu não vejo problema, de colocar toda a esperança da educação, toda a esperança da educação, nos conhecimentos de língua portuguesa e matemática. Eu entendo, não vou discutir aqui historicamente porque é feito dessa forma, mas o primeiro conselho que eu queria te dar é que você terá, sim, uma certa dificuldade em encontrar tempo na sua organização
para dedicar-se à história. Sendo mais claro para você, quando você vai dar aula, não sei quem de vocês já dá aula em escola pública ou particular, você tem tantos dias aulas, normalmente são 200 dias letivos, daqueles 200 dias letivos, você tem os dias que tem avaliações, você tem dias que tem passeios, você já tem dias de projetos e etc. Os dias que te sobram, depois das demandas coletivas escolares e outras, você tem que dividir o seu conteúdo. O seu cronograma precisa estar dentro dos assuntos que você precisa dar. Então, história, muitas vezes, é pressionado, é uma disciplina pressionada a deixar para depois. Claro, ganhou uma proporção gigantesca, ainda bem, né? Sou licenciado em História e é uma coisa que eu amo. Ganhou uma proporção gigantesca, mas ainda há uma pressão muito grande para você primeiro ensinar o menino a ler e fazer conta. O que, volto a dizer, não vejo problema nenhum. Eu só quero que você, é um conselho, claro, quando você estiver dando aula, você consiga equilibrar, o que nem sempre é fácil. Aquelas disciplinas que são mais cobradas de você e aquelas de você como profissional. Entende que elas são tão necessárias quanto. Língua portuguesa para aprender a escrever bem, a interpretar bem, matemática, as contas, os análises, etc. E história, pensar. Filosofia já fala do pensar. Mas história é esse passo que o aluno dá em pensar. Nós vamos ver aqui que os professores de história, que digamos assim, são mais, e isso eu falo no infantil, são menos lembrados, ou lembrados de forma errada, são aqueles professores que ainda entendem que história é uma aula para explicar aos alunos coisas do passado. Eu ficava bem chateado, eu dei aula há alguns anos na rede adventista, a escola adventista de Valença, né, aí perto de vocês, na Bahia, e eu ficava bem chateado quando via um aluno para o sexto ano, eu na rede adventista dei aula do sexto ao nono, e na primeira aula de história, a gente dizia que exatamente o que vocês vão ver hoje, o que é história? Ah, professor, história é um bocado de coisa velha. A outra, professor, história é coisa antiga, do passado. E eu ia mais a fundo, mas o que é que vocês aprenderam no Fundamental? No Fundamental 1, sobre história. Primeiro ao quinto ano. E alguns alunos, claro, eu sei que tem alunos que não estão nem aí para a aula, estão ali porque estão, não vão prestar atenção. Eu não estou falando desse número, desse grupo de alunos. Todas as vezes nós teremos esses alunos. Teremos alunos que não querem nada, teremos alunos que não fazem nada. Isso é da nossa profissão, tá bom? Não caia naquele grupo que vai ficar reclamando, blá, 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 blá. Não. Toda profissão tem suas dificuldades. A nossa, muitas vezes, é tentar ensinar para quem não quer aprender, tá bom? E nós vamos driblando isso e tentando resgatar o máximo possível dessas pessoas que estão ali sem querer. Mas aqueles que querem aprender, muitas vezes, e buscaram aprender lá atrás, ainda vem muitas vezes, por causa, muitas vezes, do olhar da professora, que aprendeu na faculdade também de forma errada, de que a história é um bando de datas e nomes de pessoas e acontecimentos, somente isso. Datas, nome de pessoas e acontecimentos. Isto não é história. Isto faz parte da história. Você não estuda história sem nomes, datas e acontecimentos. Isso é verdade. Mas isso não é a história. A história é muito mais do que isso. História é pensar. História é análise. História é discussão. História é debate. História é contribuição social. História é muita coisa. Tá bom? Então, quero que você consiga perceber primeiro. Porque, entenda, um conselho que eu te dou para quem já tem aí mais de 15 anos de sala de aula. Se você não conseguir entender algo, isso fica muito mais complicado para você ensinar. Digo mais, se você não gosta daquilo ou acha que aquilo não serve, por exemplo, para que história? História não tem nada a ver. Sabe a professora que pega o livro lá? Ah, deixa eu pegar esse livro velho de história aqui. Não tem nada aqui para servir no meio. Deixa eu ir lá enrolar um pouquinho.
Eu estou dizendo coisa que eu já ouvi em reuniões e em sala de professores, viu? Não é coisa assim fictícia, não. Eu já ouvi. Bem, essa pessoa que vai para a sala de aula dá uma aula de um assunto que nem ela mesma compreende ter valor, eu quero dizer uma coisa para você, se você não sabe. O aluno sente o cheiro. Não entendeu? O aluno sente que você não está nem aí para aquilo que você está colocando no seu quadro. O aluno percebe que você está fazendo aquilo ali só para passar o tempo e porque você foi obrigado a escrever aquilo ali e com raiva você enche o quadro e manda ele copiar tudo e não explica nada e vai cobrar na prova e ponto final. Então, a minha intenção com essa disciplina, primeiramente, é fazer com que você entenda. Talvez não ame, mas goste e saiba para que serve história. Para quando você entrar em sala de aula, o aluno entender que você compreende o que você está fazendo. E aquilo não é só um momento que você está aplicando uma atividade para ele porque você não tem coisa melhor para fazer. É obrigado a fazer aqui. Tá certo? Então, observe aí um pouquinho, vou aumentar na tela. Dá uma olhada aí no vídeo para você ver. Nós começamos na página 6 com o que é história. Né? Nós estamos tentando aprender aqui o que é história. História é um bando de coisa do passado? Não. História é um recorte de coisas antigas? Não. História é conhecimento das relações sociais em várias partes do mundo, sejam elas econômicas, religiosas, físicas e etc. História é o nosso manual social daquilo que as pessoas fizeram, daquilo que fizeram de certo, que podemos até dar continuidade, e daquilo que elas erraram, e de preferência nós não queremos repetir. Tem uma declaração aí de Bárbara Tuchman. Antes de falar nisso, se você quiser se aprofundar, eu te aconselho a comprar um livretinho de Vavi Pacheco. É uma senhora muito conhecida na Bahia aí. Toda a faculdade usa o livro da Vavi Pacheco. E o livro dela é O que é História, tá bom? Pequenininho. Se tiver aí talvez numa livraria, Salvador, ou algum local, pergunta, o professor naquele dia falou para comprar um livrinho pequenininho, tem 70 páginas, é assim, da Vavi Pacheco, toda a faculdade usa esse livro. O que é história? Bem, aqui a Bárbara Tuchman, em 85, disse: a história é registro do comportamento humano e não aritmética. A história, ela não é somente um ponto de um lugar a outro. A história é as relações, são as confissões, as frases, os embates, o entusiasmo social por uma causa ou não naquele momento, tá bom? E aí nós vamos folheando, né? Nosso material, não vamos ler passo a passo, mas alguns parágrafos é interessante. Segundo parágrafo dessa página, nós vamos segurar um pouquinho. O ensino de história encaminha-nos inevitavelmente para indagarmos sobre o próprio conceito de história. O que é história? Já conceituamos. História são relações, são fatos, são acontecimentos, são contribuições. Tudo isso que vivenciamos na antiguidade e ontem, há poucos minutos, era história, é história. E o que estamos vivendo é história contemporânea. Nós vamos ver isso lá na frente. Qual é a função da história? Bem, o aluno está lá assistindo aula e uma das perguntas cruciais, não somente em história, mas em várias matérias, é: tia ou pró, para que serve isso aí para me aprender? A senhora está falando de história do Brasil? Eleições? No quinto ano, né? Vocês dão eleições, voto do Cabresto, Getúlio Vargas, já é dado no quinto ano, política para os alunos, mesmo, discussão política mesmo, já é dado no quinto ano. Então, nós temos que entender que nesse período que nós vivemos,
nós precisamos ensinar o aluno que história é importante em todos os seus aspectos. É importante nos seus aspectos culturais, é importante porque a história determina a função social que tem os papéis de cada um. Então, história, ela serve para que eu me ambiente melhor, que eu consiga produzir uma melhor opinião. Quando eu não estudo história, quando eu não compreendo história da melhor forma possível, eu acabo trazendo para o Facebook, para a internet, para as mídias, questões que eu não domino, porque eu vou sendo levado pela onda, opinando isso está errado, isso está certo. Por quê? Porque, na verdade, na maioria das vezes, você acaba não sabendo qual é a função da história. Quando você não conhece com clareza, né? Você que está assistindo essa aula, você pode ser perguntado, história vai servir para quê? Vai servir para que você consiga entender como a sociedade chegou onde chegou. Quais as discussões podem ser feitas sobre criação, sobre revoluções, sobre o homem no seu cotidiano. Então, história tem data? Tem. História tem nomes próprios de pessoas? Tem. História tem acontecimentos? Tem. Mas história não é só isso. História é debate, é discussão, é enfrentamento, é posicionamento. História serve para que você consiga ver que o mundo em volta, onde você está inserido, não começou ontem, né? Que algumas afirmações elas são fruto de anos de produção histórica social. Dentro desse parágrafo que nós olhamos agora, se você tiver apostila, eu queria que você olhasse. Nós estamos na página 6 e pegamos o segundo parágrafo, tá bom? Então você está em casa, graças a Deus, mas vá acompanhando para você compreender um pouco melhor. No terceiro ponto, nós temos qual é a natureza dos fatos históricos. Os fatos históricos, eles podem nos levar, muitas vezes os fatos históricos, eles podem nos levar a afirmar certezas absolutas ou não. O que você precisa, e eu preciso compreender de história, é que a história é a produção humana de alguém que escreveu. É o nosso segundo tópico do que eu coloquei, né? O historiador, mas eu não quero aqui adiantar nada disso, não. História é a produção humana daquilo que nós vamos produzindo durante todo esse período, durante todo o processo, durante todas as relações. E o historiador, quando está detalhando ali os fatos, nós vamos perceber isso, o que é que ele faz? Ele dá o seu olhar sobre aquilo que ele acabou de colocar, de analisar. Então é por isso que você precisa, por exemplo, eu tenho esse livro de história sobre a Primeira Guerra Mundial, chamado da Lawrence Sander, do Lawrence Sander, e tem esse aqui, que é o Boris Fausto, né, o livro mais o livro mais lido e comentado, digamos assim, em salas de aula de história. Mas compreenda uma coisa, aqui é o análise, aqui é a história do Brasil, né? Aqui é a Bíblia, digamos assim, dos historiadores que fazem licenciatura. Eu tive que ler esse livro pelo menos 2 vezes, folhear e fazer trabalhos, mas aqui é a história do Brasil, do início do Brasil, eu acho que aqui já está até Dilma, não sei. Mas mesmo assim, aqui é a produção histórica de um historiador. Então, os fatos que ele relata são reais? Sim, a maioria são reais. Mas são verídicos? Aí é onde vem a discussão. Partindo de que princípio ele faz essa afirmação? É assim que você consegue fazer discussão histórica, analisando o fato. Porque 2 ou mais historiadores podem, olhando para o mesmo fato, terem opiniões diferentes. Entende? E nós temos
a respeito de vários fatos no Brasil, essas discussões aí que nos arrastam. Além do mais, pergunta-se qual é a função do historiador. Bem, historiador virou profissão ano passado, se eu não estou enganado, 2019, foi 2020, por aí. Virou profissão. A função de historiador é analisar o todo, fazer o devido recorte e poder passar isso para um livro ou em uma aula. Historiador é aquele que está capacitado a fazer o devido análise crítico de um fato. Porém, os historiadores, eles usam de ferramentas, e nós vamos ver quais são as ferramentas que eles usam. Então, a função do historiador é resgatar, mas não somente resgatar o que ficou lá atrás, no passado, e trazer para o presente, não. O historiador, ele faz essa transição de conteúdos. O historiador, ele faz essa transposição de dados e, quando necessário, faz a devida atualização para fazer a devida discussão. Já que eu citei aqui o voto do Cabresto, que é um assunto que vocês dão no 5º ano do Fundamental 1, lá você discute o que é o coronel, qual é a figura do coronel, qual era a figura da igreja ali no sertão do Brasil, como foi o coronelismo e etc. Você vai dar essa aula, você pode fazer isso de duas formas. Você pode dar essa aula apenas explicando ao aluno o que é o coronelismo, o que foi a política dos governadores, de que forma essa relação se dava, o que é a política do café com leite e etc. Pode fazer isso? Pode. República se dividiu em República Nova, República Velha. Qual ano? Ano tal. E o outro ano? Ano tal. O que foi a política dos governadores? A política dos governadores. Você pode fazer isso. Infelizmente, ainda temos algumas pessoas que fazem isso. Ensina aos meninos, política é isso, se divide assim, no ano tal, esses são os participantes, anota, vou cobrar a prova. Segue o barco. Ele ensinou história ao menino? Não. Segundo o que nós aprendemos hoje, nas licenciaturas, ele ensinou o menino a guardar argumentos, a guardar fatos, a guardar datas. E como seria, professor, essa transposição correta? Ao trazer de lá esses assuntos, este professor também precisa estar apto, preparado a trazer os assuntos como o Enem, como o MEC pede, como o Enem vai cobrar, mas dentro de sala de aula fazer a devida aplicação. Então, quem são os coronéis de hoje? Qual a relação do coronelismo com a relação dos governadores de hoje? Existe voto de cabresto nos dias atuais? E os currais eleitorais que existiam na República Velha ainda existem hoje? Como são os novos currais eleitorais? Seriam os grupos do WhatsApp? Ou seja, você... Agora, claro, aprenda uma coisa que eu aprendi logo cedo. Você só pode fazer essa aplicação com segurança e com plenitude e olhando com seus alunos olho no olho quando você se apropriou do conteúdo. Aí você pode fazer com o conteúdo aquilo que você quiser, respeitando, claro, os limites que são dados pelo MEC sobre aquele assunto. Os temas que têm que ser abordados precisam ser abordados, mas a abordagem depende da sua capacidade de gerir aquele assunto. Senão você vai apenas copiar e colar. Sabe? Abra o livro na página tal, o menino abriu. Pronto. Leu o 3º parágrafo. Leu, pronto, anote aí. Eu lembro de uma mãe que acompanhava muito o filho, ainda bem, e ela chegou para mim um certo dia, foi lá na escola, eu dava aula em um colégio social, que é uma das melhores escolas de Valença, e essa mãe chegou lá, bateu, chamou a coordenadora, a Ana Frank, que é a dona da escola, para me chamar, e a gente conversou, e essa mãe, em resumo, queria o quê? Essa mãe disse o seguinte: meu filho decorou todas as páginas que o senhor deu para ler.
Como ele tirou 3 numa prova que vale 10? Eu disse, porque ele decorou todas as provas que eu mandei ele ler. Eu não mandei ele decorar. Eu não dei aula para ele decorar. Não existe nenhuma questão objetiva ou subjetiva de marcar ou de escrever que o seu aluno, apenas decorando o parágrafo, ele responda. Não existe essa pergunta. Ah, mas como? Como não existe? E o livro serve para quê? O livro é uma bússola para mim e para ele. Para que ele se ambiente no tema, conheça o assunto, mas o livro não é para ele decorar. Não existe. O terceiro parágrafo responde a questão 2. Isso é história, senhora, da década de 90, de 80. Não é isso que nós ensinamos aqui, não. Aqui nós ensinamos o seu filho a pensar, ler o parágrafo, extrair o conteúdo e aplicar a questão se for preciso. É isso que ele tem que saber. Senão não é nem, ele não vale nada. Graças a Deus, ela compreendeu. O filho está fazendo aí a advocacia, se eu estou enganado, etc. Então, nós temos que compreender que o nosso papel em sala de aula não é copiar, colar, Ctrl-C, Ctrl-V. Não. E não é deixar que o menino faça isso. O historiador traz à tona, e no caso você em sala de aula e eu quando estamos usando o livro são fontes, você é o historiador desse aluno. É você que vai retirar daquele livro assuntos que ele verá e que ele poderá analisar. Mas vamos seguir, né, mais um pouquinho. Lá, pronto, eu quero ler esse livro do Carr, o historiador H. Carr. Ele é um cara, escreveu também um livro muito bom chamado O que é História. E ele diz o seguinte: o que define se o fato será um fato histórico ou não, vai depender se a interpretação será aceita por os historiadores como válida e significa seu status como fato histórico. Dependerá de um problema de interpretação do próprio historiador. Este elemento de interpretação entra em todo fato histórico. Os que falam por eles mesmos, os historiadores do século XIX, possuem a convicção de que o fundamento da história era acumular fatos, de que esses fatos falavam por si mesmos, por meio do documento. Os documentos oficiais e não oficiais sacralizavam os fatos. Contra esses historiadores, Edward Carr argumenta da seguinte forma: nenhum documento pode nos dizer mais do que aquilo que o autor pensava. O que ele pensava que havia acontecido, o que devia acontecido ou o que aconteceria, ou talvez apenas o que ele queria que os outros pensassem que ele pensava, ou mesmo apenas o que ele próprio pensava pensar. Nada disso significa alguma coisa até que o historiador trabalhe sobre esse material e decifre. Os fatos, mesmo se encontrados em documentos ou não, ainda têm de ser processados pelo historiador antes que se possa fazer qualquer uso deles. O uso que se faz deles, se me permitem colocar dessa forma, o processo do processamento. Ou seja, o que é que Edward Carr está dizendo? Edward está dizendo o seguinte: nós precisamos compreender, e aí no nosso caso aqui, vamos aqui agora pegar esse conteúdo e fazer a aplicação para nós. No nosso caso, nós podemos pegar o livro didático, né? Nós temos o livro didático. Esse livro didático é um documento histórico. Aqui é o quê? Não, aqui é filosofia. Não é de história, não. Nós temos um livro didático. Esse livro didático, ele é um documento histórico? Sim. Ele pode ser respeitado como documento histórico? Sim. Quem produziu ele foram historiadores? Sim. Então ele está pronto? Não. Vamos discutir isso mais na frente em métodos e metodologias sobre o livro didático, mas o que eu acabei de ler para você aqui quer dizer que você, professor, professora, ao lidar com o livro, seja ele didático ou paradidático, precisa compreender que aquilo ali é o olhar daquele historiador ou escritor sobre o fato ou assunto ou tema que ele se propõe a falar. Cabe a você, ao se deparar com esse livro, buscar saber se as afirmações dele procedem ou não, analisando os fatos.
É isto que nós temos que fazer. Analisar os fatos. E aí, nós vamos ver lá depois em fontes, eu vou explicar um pouco melhor a você, porque nós temos que entender que analisar o fato é importante. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós vivemos hoje a respeito da história? É que os historiadores, e também muitos professores, e também muitos alunos, e aí aqueles que opinam mais na internet, ficam falando em cima de análises de fontes e não em cima da fonte. O que nós temos que fazer é analisar a fonte. O que é que a fonte está me dizendo? Ah, mas o fulano de tal que é conhecedor de tanta coisa. Sim, mas e a fonte? A fonte diz o quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A carta do Pero Vaz de Caminha. A carta do Pero Vaz de Caminha é uma carta escrita para um rei ao olhar do Pero Vaz sobre os acontecimentos ali, e vocês usam essa carta no 5º ano do Fundamental 1. Com certeza, porque eu já dei aula no 5º ano pelo menos uma vez, para tampar o buraco de uma amiga lá, para poder a minha amiga viajar, etc. E eu, nesse dia, eu estava falando sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Então, você tem algumas possibilidades e alguns livros que falam sobre o assunto. Dentro do que eu acabei de ler, qual é o problema? Você vai dar uma aula, aí você tem lá um livro didático. Você tem que perceber no livro didático. O autor está falando em cima de quem analisou a carta, ele está analisando a carta. Porque você tem 3 possibilidades. Você vai poder dar ao aluno uma aula usando a carta do Pero Vaz de Caminha e discutindo o que ele viu e perguntando o que o aluno entendeu e mandando ele reescrever a carta e vendo o que é que ele achou daquilo ali e trabalhando a língua portuguesa junto, já fazendo a interdisciplinaridade com história. E aí você está analisando o quê? O documento. A fonte, que é conhecida como fonte primária. Mas muitas vezes o professor não se dá conta, principalmente história, que ele está dando aula em cima de fonte secundária. O quê? O livro nem traz a carta do Pero Vaz de Caminha. E isso é um critério que nós temos que usar quando vamos discutir a aquisição de um livro didático, principalmente na área de história. O livro não traz uma fonte primária, são só fontes secundárias. Ou seja, são pessoas que analisaram os documentos falando sobre isso. Então você vai dar uma aula não em cima da história, da fonte, do fato, mas em cima de quem analisou. Há algum problema nisso? Não há. Só que você precisa compreender que é bom que ao dar uma aula dessa, você também conheça a fonte. Senão você acaba falando somente o que a outra pessoa disse. A outra pessoa disse que o fogo é amarelo. E você compreende que o fogo não é amarelo. Quando você olha para o fogo, você percebe que o fogo é azul. Mas o cara no livro disse que era amarelo. E aí? Se você não conhecer fogo, não conhecer a fonte, você vai ficar explicando para os alunos que o fogo é amarelo, mesmo sem ele ser. Mas se você sabe que ele é azul, você vai dizer aqui, errou o nosso querido autor do livro. Então é preciso que conheçamos a fonte. Combinado? Ainda dando continuidade aqui, sem pressa, que nós só vamos falar hoje do primeiro capítulo. Edward Carr entendia que o documento não é um artefato que tenha vida própria. Nós já colocamos isso aqui para vocês. Mas queremos ver um outro argumento do Carl Becken. Diz o seguinte: os fatos da história não existem para qualquer historiador até que ele os crie. É essa criação que se dá do presente. O historiador vê o passado com a lente do presente. É a realidade aqui e agora que orienta as suas perguntas sobre o passado. Ou seja, quando você, ou historiador que
né, trouxe ou produziu o livro que você está usando, tratou este tema, é necessário nós entendermos o presente e também olhando para o passado. Como assim, professor? Agora bagunçou tudo. Não, é que ao analisar um fato, eu preciso compreender o presente, para não cometer o que a história chama de anacronismo. Por exemplo, estaria errado eu dizer que as pessoas do século XVI, XVII no Brasil eram racistas. Por que estão errados? Não existia racismo lá? Claro que existia. Mas essa palavra não era cunhada, que não era conhecida ainda. Então, não posso atribuir esta palavra, pelo menos naquele período, já que aquele conjunto social pensava de forma diferente, mesmo que um pensamento errado. Porque, claro, que vender pessoas e fazer o que fizeram com os negros naquele período é horrendo e reprovável. Com certeza, ponto nesse assunto. Mas algumas palavras não caberiam lá. Como algumas palavras de lá não caberiam cá. Então nós temos que tomar cuidado nessas transposições. Assim, o historiador, colecionador de problemas do passado no presente. Aquele que não gostar de problemas deve se afastar de história. Porque, de uma certa forma, o historiador ele analisa fatos e relações sociais que, na maioria das vezes, são frutos de guerras, de discussões, de debates, de invasões, de revoluções, são frutos de problemas. E o que essas guerras, debates, invasões e revoluções nos interessa agora, no tempo presente? Como elas se adaptam, como elas são conhecidas, como elas são interpretadas. Então, o historiador ele tem essa capacidade, você em sala de aula vai fazer muito bem isso, de trazer para o aluno, mesmo ele criança, né, ele vai pensar como vivia o povo na Idade Média. Na Idade Média você vai falar de miséria, de pobreza, de esgoto a céu aberto, questões fétidas, falta de higiene, populações precárias. Se você prestou atenção, a maioria das coisas que eu falei aqui lembra o quê? Uma favela brasileira. Esgoto a céu aberto, situações precárias, falta de comida, inchaço populacional. Há muitas coisas que você estuda com o aluno tratando a Idade Média ou medievo, como alguns livros chamam, que quando você olhar, parece muito com uma favela. Ou seja, se você der aula em bairros mais pobres, como a vida toda eu também dei, o aluno vai se identificar com os problemas sociais que eram enfrentados na Idade Média, porque são problemas que ele enfrenta. Saneamento básico, inchaço populacional, falta de trabalho, pobreza, miséria, falta de roupa e etc. Então, ensinar a Idade Média é necessário? Claro que é. Você precisa ensinar a Idade Média, né? Eu, pelo menos, quando eu ensino a Idade Média, eu gosto muito de usar essa coleção. Se você um dia puder comprar, a coleção da História da Igreja é bem interessante, porque fala muito sobre a Idade Média e do período feudal. Eu não sei se está aqui. Deixa eu ver se está. Não, não está. Mas valeu olhar para cá para te mostrar um livro que a gente fez um trabalho na faculdade há mais de 15 anos, né? Dá até saudade. Os Historiadores. Muito bom esse livro. Vale a pena, se você gostar da área, quiser ler mais, tem tudo a ver com esse assunto que você está estudando agora. Então, é o seguinte. Então, a história, ela é, o que você precisa aprender hoje, ela é esse recorte, esse análise, esse olhar, essa busca, esse colecionar de fatos, de momentos, de questionamentos, de problemas. Isso é história. Então, história, de uma certa forma, não deveria, apesar que às vezes acaba sendo, passada para o aluno como algo estático, como algo que não tem
não tem nenhum tipo de relevância. Então, a aula, quando bem aplicada, quando bem colocada, ela precisa ser colocada nesse sentido. O aluno olha para o mundo, mas se percebe dentro dele. Senão o aluno vai dizer, a Revolução Francesa foi lá na França, e eu estou aqui na Bahia, no caso de vocês, no Ceará, no meu caso. O que isso tem a ver comigo? O que isso me importa? Então, se você ficar ensinando história apenas do mundo passado, sem inserir o aluno devidamente nesses contextos e fazendo perceber que a história o ajuda a pensar, a não errar, a avançar, a agregar, você acaba fazendo ou trazendo uma aula de história que em nada vai surtir efeito para ele, apenas escrever um quadro, decorar o livro e fazer uma prova que em nada trouxe para ele crescimento social. Esta é a questão, tá bom? Então, na nossa continuidade, nós temos o seguinte, né? Nós vamos terminar o primeiro capítulo, que é o capítulo de hoje. Então, o que foi que nós vimos até agora? Vamos respirar? O que foi que a gente viu até agora? Até agora nós vimos o que é história, vimos que a história ela é esse aglomerar mais, um aglomerar de fatos, pessoas e datas que precisam ser devidamente aplicados aos seus dias atuais. Vimos que história ela é um produto de historiador, historiador produz história, e percebemos que esse produto é a partir de fatos que nem sempre podem ser verdadeiros, porque são o olhar de quem viu a fonte. Aprendemos também hoje o que é fonte. Fonte em história é de onde o professor tira, o historiador tira a informação. O que é uma fonte? De onde o historiador tira as informações. Aí nós temos fontes primária, secundária e terciária. Primária é o meu análise direto à fonte. Secundária é eu analisando quem analisou a fonte. Terciária, eu analisando quem analisou a análise da fonte. Então, é muito mais distante. O que nós queremos é ensinar os alunos, e nós também, né? Aprendermos a fazer uma análise de história na fonte. E o que são fontes de história? Lá no infantil, você vai dar muitos detalhes para as crianças sobre que a história é produzida através de fontes. Nós temos fontes de objetos, achamos arqueologia e outras coisas, espada, vasos, cacos, ossos. Então, você produz história a partir de objetos. Você produz história a partir de iconografia, que são aquelas pinturas rupestres ou quadros antigos somente. Você produz história a partir de documentos escritos, né? E você produz história a partir da transmissão oral, ou seja, a oralidade também é uma fonte. Tem menos de 50 anos, acredito, que a história oral ela está sendo embasada nas faculdades, mas sim é uma fonte. Então você pode ensinar o teu aluno, pode e deve. Né? Eu lembro que uma colega minha gosta sempre de fazer uma atividade para explicar o que é história e quais são fontes. Ela pede para o aluno fazer um levantamento sobre a vida dele com foto. Te produzir um currículo, né? Quem ele é, onde ele nasceu, trazer a foto, a árvore genealógica dele, quem é o pai do pai do pai dele, e qual a região geográfica que ele nasceu, e etc. E aí, assim, como é que ele vai saber onde ele nasceu? Ele vai ter que pedir à mãe o registro de nascimento. E o que é o registro de nascimento? É uma fonte histórica dele, escrita. E para ele saber como é que foi a sua infância, ele vai pesquisar onde? Em imagens, em álbuns ou mídias sociais. Lá estão as fotografias dele. Que fonte é essa? Fonte iconográfica, fonte de imagem. E se ele quer saber mais sobre ele e não tem, já usou a iconografia e já usou o texto, registro de nascimento, o que é que ele pode usar mais? História oral.
A avó dele vai falar como ele era quando nasceu, qual era a cor dele, e como ele chorava ou não chorava, se dava trabalho ou não dava trabalho. Ele pode falar com a avó, com a mãe, com o pai, com o irmão mais velho, e etc. Então, ele pegou esses argumentos aonde? Na história oral da família dele. Aí, quando o aluno chega na sala, ele aprendeu o que são fontes, produziu um documento e ainda experimentou o que é ser um historiador. Olha que maravilha você fazer uma atividade dessa no Fundamental 1. É muito bom. Ele aprende o que é história, como se faz, para que serve e ainda vira historiador ali por um tempo. Tá bom? É mais ou menos o que nós estamos vendo hoje. Nesse seu primeiro capítulo, no primeiro contato com essa apostila, você está vendo como isso é produzido, quem produz, como produz, para que produz. Correto? Na continuidade aqui, nós ainda temos algumas coisinhas antes de encerrar a aula. Nós temos aqui não, aqui, pronto. Nessa perspectiva historiográfica, o historiador está ligado a uma época e à sua realidade. O que é isso? É aquilo que eu falei sobre anacronismo e sobre a questão do negro, da frase racista, racismo. Quando nós lemos o historiador e vemos o seu análise, nós precisamos compreender aonde esse historiador morava, qual o seu contexto social, e aí tentar compreender por que ele falou aquilo. Entende? Porque, assim, ele também é fruto daquele grupo social que ele está inserido. E aí, para não ler o parágrafo todo, mas quais os limites e riscos de se enfatizar o papel do historiador na elaboração da história? Seria uma forma de se rejeitar toda a objetividade na história, visto que a história é o historiador quem faz? Aí nós temos uma resposta. Não podemos concluir que, porque a interpretação desempenhada é um papel necessário no estabelecimento dos fatos, e porque nenhuma interpretação é completamente objetiva. Qualquer interpretação é tão boa quanto outra, e que os fatos da história não são, em princípio, responsáveis pela interpretação objetiva. Ou seja, esse historiador está dizendo que quando você estiver lendo um livro, dando sua aula, explicando, teu aluno tem que compreender que a história ela é o produto daquele historiador. E o produto daquele historiador é necessário que ela entenda como aquilo foi produzido e por quê, para quê, qual o direcionamento, o que motivou esse análise. E aí, se você prestar atenção, fazendo uma devida aplicação aqui rápida para você, é o que nós vivemos nas mídias sociais. Hoje, você vê muitas pessoas escrevendo, digitando, falando, questionando, indagando, mas de forma vazia. Donos da verdade, de A e de B, de esquerda na política, direita na política, tal, centro. E as pessoas vão sendo levadas como se a verdade quem tem é esse, a verdade quem tem é aquele, ou a verdade quem tem é aquela. E nem sempre isso é tão fácil de se definir em história, principalmente nessa nossa correria social. Aqui o historiador está preso à realidade que ele cerca. Ele está inserido no mundo em que ele busca sentir o significado. Apesar de não poder controlar. A relação do historiador com a realidade se dá por meio dos temas que ele escolhe para estudar e analisar. Os temas não se impõem ao historiador, nem esse se impõe àquele. Ou seja, o historiador vai pesquisar aquilo que ele se propõe, mas precisa haver um equilíbrio entre essas partes, tá bom? O historiador está imerso em um mundo que põe problemas específicos dele, mas que o historiador lança ao passado, procura ver se esses problemas postos pelo presente existiram no passado e se existiram, como foram vividos. Ó, dá uma parada para você entender um pouco uma ou
daquelas razões que eu dei no início da aula, da importância de se estudar história. Você tem que levar o seu aluno a compreender o quê? Você primeiro, eu e ele. Ao ser imerso, né, no estudo de história, conhecer, vocês vão ler, começando no sexto ano, no primeiro ano até o quinto, falar desde a criação do mundo até chegar em Getúlio Vargas. Se eu não estou enganado, a história termina aí. Getúlio Vargas, início da República. Não, Getúlio Vargas mesmo. Não chega nos governos militares, não, se eu não estou enganado. Então, o que nós lemos aqui agora é que o historiador está imerso em um mundo que põe problemas específicos dele, mas que o historiador lança ao passado e procura ver esses problemas postos no presente. Existiram no passado e se existiram, como foram vividos. O historiador, ele tem a capacidade, o bom historiador, claro, ele tem a capacidade de observar o que a sociedade está passando. Seus problemas políticos, econômicos, emocionais. Ele tem uma leitura histórica, uma leitura de mundo, de tudo que ele aprendeu, que a sociedade passou, e ele vai observar, como um bom historiador, de que forma a sociedade enfrentou isso. Como foi? Como foram as ações dos governos? Porque o mundo, de uma certa forma, ele é meio que cíclico. Há muitas coisas, doenças, pestes, pandemias, mortandades, revoluções, e etc. Há muitas coisas que vão e voltam. Vão e voltam. E aí a história, os registros, os fatos, os acontecimentos, os olhares daquelas pessoas que vieram antes de nós, servem para nos dar um norte. Para entendermos, sim. E o que foi que, por exemplo, agora na pandemia, se você pegar as pandemias que houveram lá atrás, você vai ver como as sociedades saíram das pandemias, como elas enfrentaram, quais os posicionamentos sociais e governamentais sobre as pandemias que nós tivemos anteriores ao coronavírus. Então, história serve para que nós pensemos de forma lógica, sem somente ser. Eu acho que podia ser assim. Eu acho que podia ser assim. Eu acho, não. O historiador, aquele que se dedica a estudar os fatos e os acontecimentos sociais, eles precisam ou deveriam opinar em cima do que houve, a favor ou contra, né? Não tem nenhum problema. Desse modo, outra forma do historiador trabalhar é por meio da díade, ou história-problema. Ele vai gerar um problema, acabei de colocar. A história-problema rejeita a história positivista, né, que era o nosso querido Augusto Conte. Aqui, a história-problema vem se opor ao caráter narrativo e acontecimento da história tradicional. A história-problema busca ir além dos documentos, visto que não reconhece a possibilidade de narrar os fatos históricos tal como se passam. Por outro lado, postula que o fazer histórico se configura pela escolha voluntária de objetos no passado e os questiona como hipótese do presente. Então, a história-problema é você problematizar o fato. Não somente aceitar o que foi dito, mas problematizar. Afirma-se a base conceitual para analisar e interpretar. Dessa forma, é a partir da postulação de problemas que o historiador pesquisa e organiza suas fontes. Vocês vão fazer um trabalho de TCC. Eu acompanhei agora 3 turmas para conclusão de pedagogia. Quando vocês forem fazer, vocês vão fazer esse trabalho que eu estou explicando aqui a vocês. Essa aula de história também serve já para você pensar o seu TCC. O que é que você vai fazer quando for concluir o seu curso? Você vai fazer um trabalho de historiadora, ou de historiador. Você vai pegar um tema, problematizar esse tema, ou seja, coronavírus e pandemia no ano 2020. Vai pegar o tema, vai problematizar. O que aprendemos com o coronavírus?
Seria o tema do seu TCC. Para isso, você vai ter que fazer o quê? Pesquisar os dados médicos, pesquisar os dados sociológicos, quantas pessoas caem em depressão, número de mortes. Você vai pesquisar a parte da ciência, você vai pesquisar a parte da matemática, você vai buscar artigos que falaram contra, artigos que falaram a favor, você vai explicar o que é lockdown, você vai explicar o uso da máscara, e você vai problematizar um tema, e você vai buscar as fontes que respondam às perguntas que você está fazendo sobre o tema. É isso que você vai fazer no seu trabalho de conclusão de TCC. Levantar um problema, problematizá-lo e pesquisar, historiar, para que você possa responder aos problemas que foram levantados por você lá na introdução do seu trabalho. Isso é fazer história. Na continuidade, os idealizadores da história nova defendiam que a história se faz com documentos escritos, sem dúvida, quando eles existem, mas deve-se fazer sem documentos escritos quando não existem. É o Legoff. Para o Jacques Legoff, que é um dos maiores escritores de história de alguns séculos, ele colocou que história, ela é sim através de documentos, mas também não, quando esses não existem. Você tem pré-história, história antiga, Idade Média, e aí você tem Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e história contemporânea. Você vai passear nesses 5 tópicos aqui, dessas divisões da história, que é o nosso último tópico do banner que nós colocamos, porque nós já vamos caminhar para encerrar a aula agora. Então, nessas divisões, o que é que eu quero colocar? O Legoff, ele foi feliz quando ele disse que história não é só a partir de documentos, de fontes. E quando essas fontes não existem, por exemplo, você vai ter muita dificuldade para achar fonte que fale, fonte primária que eu falo, que fale sobre o indígena. Porque os indígenas, como outros povos também, têm na sua essência a produção oral e não escrita. Então, ela tem muito da produção oral, aquilo vai passando de pai para filho, a história, o que eles viveram. E você não tem ali documentos. Então, os indígenas não têm história. Durante muito tempo se renegou, até que se começou a fazer o devido resgate de que a história ela não pode apenas ser circunscrita, ou seja, resumida a papéis, a documentos de história. Você tem história oral, você tem história vista de baixo. O que é história vista de baixo ou microhistória? É um tipo de história que não se tinha há muitos anos. Por exemplo, história vista de baixo, Diário de Anne Frank. É uma história contada a partir de um diário de uma menina que viveu naquele período. Isso não seria um documento histórico, mas passou a ser. Por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan é muito baseado em história oral, esse filme. Nos acontecimentos que são relatados por quem estava lá com aquela família que perdeu os seus filhos na guerra. História oral demorou muito mais tempo para ser aprovado do que esse trabalho de história escrita, exatamente por causa disso. De Legoff para frente, as metodologias elas vão melhorando e vão sendo ajustadas. Aqui eu quero falar sobre uma definição. A história pode ser definida de outra forma. A jornalista e escritora, historiadora Barbara Tuchman, que nós lemos a primeira frase dela lá no início, define a história como os acontecimentos passados dos quais temos conhecimento. Tuchman afirma que os fatos históricos existem independente do historiador, que não é papel desse se preocupar com os fatos desconhecidos por eles. Portanto,
A tarefa, desculpem, a tarefa do historiador é dizer que papel do historiador é selecionar os dados que considera pertinentes e atribuir significado para eles no enredo. Para a Bárbara, o que a imaginação é para o poeta, os fatos são para o historiador. Seu critério é exercido na seleção desses fatos. Sua arte é organizá-los. Seu método é narrativo. Seu assunto é o relato do passado do homem. Sua função é torná-lo conhecido. Esse parágrafo é muita riqueza. Queria que você grifasse ele, se você imprimiu, guardasse ele, porque, assim, é muito pontual o que essa historiadora diz. Né? É a imaginação, assim como o historiador tem os documentos, o poeta tem imaginação, e o critério é esse. O critério é ser exercido, olhando os fatos, organizando, mas, assim, o que é que o... deixa eu olhar o nome dele aqui para vocês. O Arquer, Eduardo... Deixa eu ver aqui. Pronto, Eduardo Arquer. O que é que ele quer? Ele quer mostrar que a história ela não pode ser presa a somente objetos e documentos. Por quê? Porque as narrativas sociais são outras. Outra coisa que nós aprendemos é que a história ela não existe somente a partir de quando o historiador fala sobre ela. Ela existe. O que ocorreu? Embora ninguém tenha escrito sobre isso, mas é um fato histórico. Embora ninguém nunca escreva sobre isso, mas é um fato histórico que teve início, continuidade ou final, mas é um fato histórico. Isso não tenha dúvida. Para a gente encerrar, dentro da minha narrativa para hoje, eu quero colocar mais alguns pontinhos, segure aí só um pouquinho mais ainda. Pronto, aqui. Quando as investigações históricas são teoricamente orientadas, tende-se a tratar as instituições humanas como não procedente exclusivamente de propósito ou desejo liberais. Ou seja, é como se as pessoas não tivessem volições. É como se as estruturas sociais controlassem e dominassem as mentes e os comportamentos humanos de tal modo que eles não resistem, reagiriam por conta própria, em um quadro teoricamente orientado. Aí, para isso, nós temos a história, que se ocupa da narração destas manifestações, por profundamente ocultas que suas causas possam estar, permite esperar que ela, tendo em consideração o jogo da liberdade e da vontade humana, na generalidade, venha a poder descobrir um curso regular dessas manifestações. Ou seja, nós temos aqui, nas investigações teoricamente orientadas, a origem dos fenômenos, fatos é plenamente esclarecedora. Da mesma forma que funciona com as ciências da natureza, pesquisadores teoricamente orientados. Então, o que nós temos que entender é que história, ela não é algo que qualquer um pode fazer, que qualquer um pode dar, não tem valor, me dá o livro para cá que eu vou ler 2 vezes, já dou aula. Não. História é algo sério. É algo que você vai levar o aluno a ser um ser social melhor preparado. É utópico, quer dizer, é distante da realidade. Perpetrar anacronismo, ser realista, escapista. Ou seja, ele está dizendo aqui que é utópico querer adivinhar quanto tempo vai demorar para entregar as coisas da menina. Não é assim. Quanto tempo vai demorar para entregar aquilo que o historiador ia levar para a menina na pesquisa dele? Quanto tempo vai levar? Aí você vai analisar aqui. É utópico você fazer essa análise, por quê? Você está me ouvindo aqui, você não sabe quem é o historiador, quem é a menina, qual é a distância. E você vai falar em cima de quê? Se você não sabe nem do que eu estou falando, que menina é essa, que período é esse, que tempo é esse. Então, não compreender a história, ou a vida, ou o mundo, é falhar, é embarcar em um conjunto particular de leis. E aqui é outra coisa interessante.
Claro que você não vai ler e estudar isso agora, mas é muito interessante lembrarmos dos parâmetros curriculares. Quando você for dar qualquer disciplina, talvez eu dê essa disciplina para vocês lá na frente, procure saber, baixar do MEC, no site do MEC, quais são os parâmetros curriculares para essa disciplina. Isso vai te ajudar bastante a conhecer o que é que quem pensou essa disciplina espera que você ensine e de que forma você ensine isso. Alguns professores não conhecem, não baixam, não se preocupam e por isso às vezes erram, falam bobagem, repetem livro didático, acabam dando uma aula medíocre, porque são limitados. Por quê? Porque eles não sabem? Não, porque eles se limitaram. Gente, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, todos, não se limitem. Ah, mas a faculdade é à distância. Qual o problema? Ah, mas eu moro no interior. Não tem problema. Não há limitações para quem quer ir mais longe, para quem quer aprender, para quem quer dar uma aula maravilhosa, aprenda a dar uma aula que você goste daquela aula e não por obrigações. É isso que nós temos que fomentar nos cursos de pedagogia, licenciatura e etc. Caminhando para o final da minha aula, nenhuma tentativa de criar tal chave para a história funcionou. Até aqui, essa suposta chave sempre nos escapa. Na história, ciência do homem no tempo, como definiu Mark Bloch. É temerária e inócua a ideia de enquadrar o homem em leis universais e genéricas que expliquem de modo determinista o sentido das suas ações. O que é isso? Não é bom que quando você for dar uma aula de história, você acredite que o fato de você falar que aquele grupo A fez isso, porque morava naquela região, então, se nós temos nos dias atuais o mesmo grupo que mora na mesma região, vai fazer a mesma coisa. Não. É errado nós fazermos algumas afirmações. Se você não quiser chamar de errado, é precipitado. Nós não podemos trabalhar mais com determinismos geográficos, determinismos históricos. Por exemplo, toda pessoa de cor de pele tal vota em partido tal. Quem disse isso? Por que essa determinação? Toda pessoa que nasce no estado tal é eleitor de tal. Por quê? Que determinismo é esse? Quem nasce na favela é ladrão. Isso é determinismo geográfico. Olha como, me perdoe a expressão, olha quão imbecil é essa frase. Todas as pessoas que nascem na favela são de má índole. Quem disse isso? Isso foi se formando no decorrer da história e da geografia. Isso é determinismo social e geográfico. Se você nasceu ali, você tem que ser igual a isso aqui. Aí muitas vezes as pessoas aprendem isso na faculdade e geram seres sociais deterministas. Quem tem tatuagem é ladrão, quem é pastor rouba, quem é padre homossexual, e por aí vai. Entende esses determinismos sociais que é o fruto de um ensino errado de história, sociologia, filosofia e geografia, muitas vezes da área de humanas. Não se pode fazer isso. Não se tem essa chave. São suposições. Você pode supor, analisando, eu suponho, pode ser. Todas as pessoas que usam óculos são inteligentes. Não, nem sempre. Se a minha turma tem mais menina do que menino, a turma vai ser melhor, porque menino é muito danado. Quem disse isso? Os determinismos, não é que eles não existam, mas eles têm que ser analisados, ponderado, questionado, criticado, estudado, para que você possa fazer
uma boa aula, né? Os teóricos da história, que são os pensadores, né, acreditam certamente estar fornecendo aos historiadores as asas que lhe permitem transpor grandes territórios e tal. A história não é um campo adequado aos estudos nomotéticos, ou seja, pequenos, tal. Os sujeitos existem e não são irrelevantes e isso atrapalha. O determinismo, as fontes de toda espécie pode oferecer contribuições válidas e enriquecedoras para a pesquisa histórica, ou seja, todos os povos deveriam ser estudados em uma medida equivalente. Já disse alguns historiadores que a nossa história ela é eurocêntrica, ou seja, a Europa é o centro, né? Nós estudamos rapidamente a Ásia, rapidamente um pouquinho ali dos índios e tal, e terminamos a vida toda explicando como é a Europa e como é o viver europeu e as guerras europeias e etc. Tá bom? Dentro desse finalzinho de aula que nós estamos tentando produzir assim consideramos razoável e plausível o seguinte pensamento desse Berlim. Tudo que restou foi um movimento de sombras, indeterminado e insólito, só descritível em termos de aproximação, esforço, conjectura, conclusões, a curto prazo, locais, sujeito a questionamentos de um número demasiado grande de fatores desconhecidos e aparentemente incognoscíveis. Ou seja, fazer história é olhar tudo isso. Não é só quem, quando e por quê. Isso não é fazer história. Quem, quando, por quê? Para quê? É a pergunta. Como é o diálogo? De que forma é a nossa intenção de suscitar no aluno inspiração? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral? Quando? De que forma? De que forma Pedro Álvares Cabral chegou aqui? 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? É uma verdade histórica? Sim. Tem documento? Sim. É isso que você precisa aprender? Somente? Não. Quem é Cabral? Quem mandou ele? Quem o pagou? Qual a intenção? Qual a motivação do Cabral? Qual a motivação de quem construiu as caravelas? Qual é a motivação de quem mandou Cabral? O que queria Cabral? Cabral foi fiel ao quem o mandou? Ou quando chegou aqui, fez acordo com os índios e fez o que ele mesmo queria? Não! Saber a distância que percorreu o navio, o tamanho e a quantidade de tábuas que gastou na caravela, a cor das velas, o ano que chegou, em que lado do Brasil atracou, não é o ponto mais importante hoje de história. Isso precisa ser colocado, sim, mas não é isso que o aluno precisa saber para discutir. O aluno precisa saber quando chegou aqui, quais acordos índios receberam, índios se venderam, morreram, como foram os embates, quais são as armas dos portugueses, quais eram as armas indígenas. Realmente houve massacre? Ou houveram acordos também para massacrar outros? Tem historiadores que dizem que houve um massacre dos europeus portugueses com os índios. Mas já tem historiador que diz que os portugueses se uniram com tribos indígenas para massacrar outros indígenas. Então você precisa se aprofundar no que restou dos assuntos que são sombras. E esses assuntos você precisa se aproximar, inspirado, conjectura, tirar conclusões, ver os prazos, analisar fenômenos, surgir questionamentos e aí fazer história. Gente, uma aula de história com tudo isso, questionamentos, puxa de cá, vem aqui, quem é esse e tal. É uma aula maravilhosa, é uma aula para levantar o teu aluno e ele terminar dali pensando, tia, eu fiquei imaginando isso e tal. É isso que vai te alegrar.
como professor e como professor. Fazer com que o aluno saia dali pensando no que você disse a ele. Pensando como aquilo faz parte da vida dele. Porque se os portugueses fizeram acordo com índios e os índios mataram outros, então existem acordos entre... Ele vai entender como é que o mundo funciona. E não como ele funcionou somente. Entende? E aí nós seguimos. E nessa nossa continuidade aqui, nós temos... pronto. Por que nós não podemos engessar? O que é engessar, professor? É dizer que se aconteceu há 1000 anos, vai acontecer agora. Necessariamente não. Mas nós temos que estar atentos. Olha esse parágrafo. Se negarmos a imprevisibilidade do ser humano, repita comigo, imprevisibilidade do ser humano. O ser humano é imprevisível. Como eu posso copiar e colar um comportamento do século XVI e encaixar no século XXI se o ser humano é imprevisível? Eu não sei. Eu posso até imaginar como pode ser, mas é imprevisível. Estamos negando a própria existência do ser humano. E negar o ser humano é negar a própria história. É uma ilusão procurar uma explicação causal entre os fenômenos sociais. É uma ilusão procurar estabelecer, portanto, uma relação de causa e efeito nos estudos históricos. Não. Não dá para bater o martelo. É isso, é aquilo, somente porque você compreendeu que é assim que funciona. Porque lá é assim, está determinado que... Não, não está determinado. Também é uma ilusão acreditar em registro histórico em termos abstratos, que se preocupe em organizar sistemas e ciclos. Quero dar um pulinho nesse parágrafo. Ou os historiadores que colocam seu sistema em primeiro lugar, dificilmente pode escapar da heresia de preferir fatos que melhor se ajustam ao seu sistema. O que é que ele está dizendo? Claro, se eu sou historiador, que me preocupo muito mais com a minha forma de pensar, eu sou de direita ou eu sou de esquerda política, eu vou me preocupar muito mais em trazer fatos para o livro que atendam o que eu acredito. Serei um historiador tendencioso? Sim. Os livros de história não podem ser de esquerda e de direita, eles têm que ser de história. Os fatos têm que ser colocados na sua totalidade, mas eu dou aula de história e eu sei que há livros que são especificamente de esquerda e há outro livro que são de direita e outro livro misturado, e está errado. História é falar dos fatos. As discussões se fazem em sala de aula. O aluno precisa conhecer o todo e não os fatos que apoiam o que eu penso. Essa é a crítica da apostila, que há historiadores que escolhem, por causa dos seus princípios e por causa do que eles acreditam, eles vão escolher fatos que corroborem com o que ele pensa. Ele chama de heresia aqui, né? Produz heresia. A história deve se preocupar com gente de carne e sangue. Gosto muito dessa frase. O registro histórico deve valorizar. Portanto, se o historiador se sujeitar ao seu material, em lugar de tentar importar-se a ele, impor-se a ele, desculpe, então esse material acabará falando e dando as respostas. As provas parecem mais importantes do que a interpretação, e os fatos são história, quer sejam interpretados ou não. Ok? Aqui você vai ter umas leituras complementares para você dar uma olhada, para você ler os textos. Aqui, ó, Eric Hobsbawm, é esse livro aqui, ó. Eric Hobsbawm, só que a minha editora aqui ainda era outra, tá bom? Então você vai ter alguns... Eu aconselho você a ler esses textos, vai servir para os seus fóruns, para as suas discussões, para os seus debates, sim. Muito interessante que ele vem colocando aqui, tá bom? Bem, eu quero encerrar a aula de hoje dizendo o seguinte, para quem está em casa, vai assistir essa aula aí no conforto da sua casa, né? Que maravilha. O que é que nós buscamos fazer hoje?
apenas o primeiro capítulo dessa apostila. O que é o historiador? Quem ele é? O que é história? Quem faz história? Como é feita a história? Para que serve? O que são fontes? Como ela se divide? Se você conseguiu até o final dessa aula compreender o que eu acabei de dizer aqui, então a aula foi interessante. Você compreendeu alguma coisa. Se há alguma dúvida do que eu falei, ou dentro desse primeiro capítulo que você acha que você precisa de um pouco mais de explicação, não se preocupe, copia e cola a dúvida, me manda o áudio que eu vou tentar te explicar melhor, para que você tenha uma boa prova, para que você tenha um bom fórum, um bom debate, e eu possa ter contribuído da melhor forma possível, tá bom? Então, o que é história? É todos esses ciclos, nomes, logísticas, contribuições. Quem é o historiador? É aquele que tem um olhar, que vai buscar e que não deve impor o seu olhar sobre o fato, mas deixar que o fato fale sobre ele mesmo. E o historiador busca isso aonde? Nas fontes. E o que são fontes? Fontes podem ser primárias, secundárias e terciárias. E as fontes são objetos, escritos, fonte oral, iconografias e por aí vai. E essa divisão histórica que você vai dar em sala de aula, qual é? Pré-história, que inclusive esse nome ele já é rejeitado dos livros. Por quê? Porque pré-história é uma ideia que nós damos à história de que sentido? Quem criou esse nome pré-história pensou o seguinte: história só começa a partir da escrita. Então, quando você estuda com o menino lá o período das cavernas, que tem as artes rupestres, aí você vai estudar os primeiros homens, os hominídeos, né, aqueles homens das cavernas e tal, e ali não tinha escrita, segundo os livros, aí é pré-história. Os próprios historiadores já dizem que está errado. Não mudaram ainda, continuou o mesmo nome. Você talvez ainda dê aula dizendo isso, mas já perceberam que está errado. Por quê? Por causa do que eu expliquei hoje na aula. Um tipo de história que nós fazemos é história oral. História oral não precisa de registro escrito. História pode ser produzida mesmo que não haja documento. Foi o que nós lemos aqui na apostila e que nós procuramos falar. Mas a divisão tradicional da história ainda é, e é essa que você deve dar dando aula ainda, pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea. Tá bom? Agradeço a sua paciência, se você assistiu a aula até aqui. Espero que tenha contribuído muito. Fica firme. O curso muitas vezes dá vontade de desistir, mas é bom. Se forme. Se você gosta de sala de aula, vale a pena contribuir com a construção de uma sociedade. Você pode até não apagar o incêndio, mas você vai dar a sua contribuição para que isso aconteça, tá bom? Beijo, abraço em todos. Fui, até a próxima aula.